Bom dia a todos. Hoje estamos aqui, né, para fazer o encerramento da nossa SEI, a nossa Semana de Estudos Intensivos. Graças ao ponto facultativo de sexta, né, não foi possível, mas hoje estamos aqui. Todos aí sejam bem-vindos. Eu quero apresentar a vocês a professora doutora Daphne de Sevo Rosa, uma amiga, né, da faculdade, desde os tempos da faculdade, mas é melhor guardar, né, esses tempos. Vamos deixar quieto, deixar para lá. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho aí sobre as fake news, né, as tão faladas fake news. Pode projetar, Danilo. E aí, o que é importante, né? Nós entendermos como que se dá a construção dessas fake news, né, nos meios midiáticos e como identificá-las diante de tantas informações disponíveis. E aí, para, né, prepará-los aí para essa aula, eu recomendei, né, que vocês assistissem o documentário lá do Karnal, do Leandro Carnal, que é bem interessante. Ele trata algumas questões, assim, bem relevantes, né, em relação às fake news. E aí, na terça-feira, coincidência ou não, eu assisti o programa Provoca, na TV Cultura, e a jornalista Patrícia Campos Melo foi entrevistada, né? Ela estava falando sobre o livro dela, o lançamento, né? A Máquina do Ódio. E já que ela foi aí, né, vítima das fake news, vamos dizer assim, de ataques assim bem graves na internet. Então, assim, coincidência ou não, né, acabou aí unindo com essa aula. Então, o que acontece hoje? Se nós pararmos aí para pensar, nós temos um fácil acesso às informações, que não são poucas, né, são muitas. E o que acontece? Só que diante de tantas informações, nós temos aí, né, podemos dizer que estamos vivendo essa era da desinformação, né? Às vezes a gente fica perdido. Poxa, será que essa notícia realmente é verdadeira? Será que ela realmente é falsa? O que acontece, né? E para começar a nossa discussão, acho que é importante a gente parar para pensar aí no significado de dois verbos: mentir, né, e caluniar. Porque mentir, o que é mentir, né? Quando eu digo algo e eu acredito que aquilo, né, o que eu estou afirmando é verdade, mesmo sabendo que é aí mentira, né, que é falso, que não é verdadeiro. Só que a calúnia, ela também é uma espécie de mentira, só que com o intuito, né, eu elaboro uma calúnia com o intuito de denegrir, né, desconstruir a imagem de uma pessoa. Então, a calúnia, ela tende a ser muito mais grave que uma mentira. Quem nunca contou aí uma mentirinha, né, uma mentirinha boba? Só que a calúnia não, né, eu vou aí abalar, né, denegrir a imagem de uma pessoa. E aí o Karnal, ele traz para nós essa questão do ressentimento, porque a mentira, né, entendendo aqui a mentira como uma calúnia, quando ela se torna pública, ela é um exercício de poder. Então, eu vou buscar aí o poder a todo custo, né? E isso, ele até coloca para nós, que é como se fosse um ressentimento, porque eu não vou denegrir a imagem de alguém que está abaixo de mim, né? Eu sempre vou denegrir aí por uma questão de competição, ou aí, né, alguém que está no mesmo patamar que o meu, ou quem está acima, né? Uma questão aí de poder. E aí, as fake news, vamos dizer assim, né, estão tão atuais e a gente pode pensar, surgiram agora com as redes sociais, mas não. Elas surgiram, como ele pontua para nós, muito antes da internet. Se a gente parar para pensar, lá na Idade Medieval, né, no trovadorismo, nós já tínhamos as cantigas satíricas, que na realidade, né, era um poema, né, e eles expunham esse poema em praça pública e falava mal, geralmente do soldado que tinha ido para a guerra, não tinha tido aí um bom desempenho, e eles falavam assim abertamente, né, de um modo às vezes, né, maquiado, então não falavam diretamente, né, não davam o nome da pessoa, e às vezes dava, né? Falava assim, ó, fulano foi e fez isso na guerra. E falava mal mesmo, né? Então tem essa questão. Então, se a gente parar para pensar, elas começaram lá desde, né, das cantigas satíricas. E hoje,
elas não são mais escritas, né, e lidas aí em praça pública, só que, né, hoje há aí essa questão dos escritórios especializados, vocês devem ter aí já ouvido falar, né, os escritórios especializados em sua elaboração e disseminação. Então, como que eles propagam, né, disseminam essas notícias falsas? Através de perfis falsos. Então, há toda uma criação, né, desses perfis. E aí, fazendo uso de algoritmos, com certeza vocês já ouviram aí falar dos algoritmos, né, tão falados e tão comentados, principalmente quem já assistiu aí o Dilema das Redes. Então, há toda uma manipulação. E essa manipulação, né, assim, se a gente parar para pensar, de repente, por que certa imagem está aparecendo para mim no Facebook? Ou, de repente, no Instagram? Por que tal propaganda apareceu? Realmente, é essa questão do algoritmo, né? Porque lá atrás, de repente, você pesquisou alguma coisa relacionada, e aí, por isso, né, está aparecendo aí na sua timeline. Então, há toda essa questão da manipulação. E aí, em relação a essa manipulação, nós podemos dizer também que há essa customização da internet. Então, em relação principalmente às redes sociais. Então, quando de repente lá, né, aparece no Facebook, para você fazer o uso do aplicativo lá, que cria avatar, né, ou aí que promovem o seu envelhecimento, na realidade você está concordando, né, em compartilhar os seus dados pessoais. E isso é muito complicado, porque é como se você estivesse dando o consentimento. Olha, tudo bem, pode usar os meus dados. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? E também das hashtags. Eu não sabia, mas aí a jornalista, na entrevista terça-feira, ela comentou que eles fazem, né, além de criar aí perfis falsos, um outro jeito também de espalhar essas fake news é buscando as hashtags nas redes sociais. Então, por exemplo, no Instagram, a hashtag GO. Então, eles vão buscar todos que usaram essa hashtag, essa mesma hashtag, e aí eles vão, a partir desse momento, eles conseguem ter acesso ao seu número de telefone, né, ao seu perfil do Facebook, e eles conseguem te enviar essas notícias. Então, isso é muito complicado, né? De repente, a hashtag é legal usar, mas a gente também tem que parar para pensar, né, nesse uso. E aí, temos a liberdade. Não, se a gente parar para pensar que ceder os nossos dados, né, fazer uso, a partir do momento que eu cedo esses dados, essas empresas, esses escritórios conseguem ter acesso às informações, às minhas informações pessoais, então, peraí, que liberdade que eu tenho dentro das redes sociais, né? Então, é um ponto aí para a gente pensar. E aí, essa propagação, por que as fake news, elas se espalham assim de uma maneira tão rápida? Segundo uma pesquisa, né, realizada pelo Ideia Big Data, ou, né, os entrevistados, o que acontece? Por que eu passo, né, adiante uma fake news? Porque ou ela chegou até mim por meio de familiares, então eu confio, é como se eu confiasse, né? Então, a tia do Zap, por exemplo, né? Todo mundo tem a tia do Zap. Então, chegou uma notícia, minha tia que tá mandando, beleza, eu confio. Ou através de amigos. Então, também existe essa confiabilidade, né? Ou também, né, eu posso propagar essas fake news, pensando aí na emoção que elas nos despertam. Então, geralmente, ou elas vão te despertar uma indignação, uma revolta, né? Ou uma alegria aí muito intensa. E aí, despertando essas emoções, o que acontece? Eu vou fazer uso aí do engajamento que eles falam, né? O que seria esse engajamento? Não basta somente eu curtir. Eu tenho que curtir e eu tenho que compartilhar. Então, a partir disso, aí, né, a propagação acontece sem limite, vamos dizer assim. E aí o Karnal, ele coloca para nós também um ponto muito importante, né, que diante de tantas fake news, nós temos aí que tomar cuidado, né, e nos tornarmos um navegador crítico. Ele até coloca essa questão, né, em italiano, cui bono.
Então, a quem interessa, a gente sempre tem que parar para pensar. A quem interessa essa notícia, né? Quem é o seu beneficiário? Quem está se beneficiando com ela, né? E aí, diante dessas notícias também, ele coloca que sempre, né, nós devemos duvidar e também, né, buscar aí diferentes fontes, né, adotar aí o ceticismo metódico que ele fala, e é muito importante, né, então não acreditar assim de cara, né, numa notícia que nós estamos lendo. E aí, para terminar, né, essa busca, então, a partir dessa busca de diferentes fontes, eu tenho que buscar aí essa constante, né, realizar essa busca constante pela verdade, né, e não pela verdade. Vejam que eu coloquei essa verdade, né, esse último substantivo com letra maiúscula, porque aí a gente entende que é uma verdade absoluta, única. Então, como ele coloca para nós, né, não há essa verdade única, absoluta. Nós não temos que buscá-la, e sim buscar aí várias fontes, né, várias verdades. Ok? Era só uma introdução, né? Só para vocês terem uma ideia aí de qual vai ser o tema, ok? Aí eu passo a palavra para a Daphne. Olá, bom dia. Eu quero começar agradecendo o convite por estar aqui com vocês hoje. A Érica, como disse, é minha grande amiga dos tempos da faculdade e acho que nós estamos matando a saudade da época em que nós fazíamos seminários juntas, não é mesmo? Sempre juntas. Nossa, nem fala, verdade. Estudando e nos divertindo juntas, né? Exatamente, ficando até altas horas preparando PowerPoint. Na nossa época a gente usava, era Messenger, né? Que a gente compartilhava as informações. Exato, Fih, esconde, Daphne, abafa, porque, né? Senão vai revelar a nossa idade. Também tem essa. Tem Mas essa. Essa história de nossa época, gente, pelo amor de Deus. Se elas estão se achando velha e nós, hein, Taninha? Ave Maria. na verdade, não é nem se achar velha, o tempo de amizade é muita história, né? Então a coisa é um pouco mais intensa também. Exato. Bom, mas a Érica começou aí falando com vocês a respeito dessa introdução da fake news a partir da visão do Karnal. E o que eu quero mostrar para vocês é um contexto maior onde essa fake news ela se instala para a gente ter aí uma análise um pouco mais aprofundada. Porque quando a gente estuda fake news, até por vontade própria, pesquisa, ou a gente fala de forma informal até com amigos, é fake, é fake, é fake, a gente já tem aí em mente que esse fake existe, isso é muito importante, então ninguém hoje é ignorante no fato de que as fake news existem. E muitos de nós também já sabemos quais são os efeitos que essa fake news ela causa na sociedade por conta aí de eleições, né, tanto no Brasil quanto no exterior, e que geram notícias verdadeiras e que vão tornando esse assunto mais viável aí no nosso cotidiano. Então, hoje o que eu vou mostrar para vocês é um contexto maior dessas fake news. Só me fala uma coisa, Danilo, por favor, para eu compartilhar, é a tela inteira ou é uma janela? Você pode colocar a tela inteira, aí você seleciona o arquivo. Se você preferir, eu estou com o PowerPoint aqui, como você achar melhor. É porque eu acho que é melhor eu ir mudando a tela, senão eu vou ter que ficar te pedindo toda hora. Tá? Beleza, pode ser. Você Vamos pode lá. ir na tela inteira. Vamos lá. Vocês estão vendo meu PowerPoint? Compartilhando. Estamos. Ótimo, ótimo. Então é o seguinte, eu vou basear minha fala nesse livro que se chama Ética e Pós-Verdade, que na verdade é um compilado de artigos escritos aí por muitos escritores que vão falar sobre a questão da fake news e da pós-verdade de ângulos e visões diferentes. Como essa pós-verdade, a fake news, ela se instaura no nosso cotidiano por meios diversos, tá? E aí eu escolhi 3 artigos desse livro para comentar com vocês hoje. A grande palavra aí que envolve a fake news é a questão da verdade, né, e da mentira. A Érica começou a falar dela mostrando essa questão do que significa mentir e o que significa caluniar.
E é muito importante a gente ter em mente que o oposto de verdade nem sempre é mentira. Então, assim, a gente pode ter a verdade sendo oposta à ilusão, sendo oposta à falsidade, sendo oposta à própria mentira, e sendo oposta também a questões ficcionais. E é isso que faz a fake news ser algo tão complexo, porque necessariamente a pessoa que vai escrever, produzir uma fake news, ela não vai mentir do jeito que a gente está acostumado a entender a mentira. E é isso que faz com que ela se torne, às vezes, tão difícil de ser identificada. Porque, como está escrito aqui embaixo, é porque as 3 faces da verdade não se ligam senão por uma ficção que se pode contar um monte de mentiras dizendo só a verdade. E isso é muito importante, porque, assim, eu posso escrever uma fake news com intenções muito determinadas, em que eu não vou necessariamente criar uma mentira. Eu posso escrever uma fake news manipulando fatos, manipulando versões de um mesmo fato, manipulando falas de pessoas. Eu posso criar fake news aí distorcendo a verdade para que ela pareça ser mais propensa a um aspecto de interesse da pessoa que está produzindo esse texto. Então, eu acho que isso é o mais preocupante e é o mais problemático relacionado com as fake news. Porque quando a gente taxa é fato e é fake, temos aí que levar em consideração que nem tudo é tão polarizado assim. Existem fatos que se tornam fakes pelo modo como eles são manipulados discursivamente. E aí é importante a gente lembrar que estamos aqui dentro de um contexto de aula de português, né? E acredito que manipulação discursiva seja um assunto que dá até para vocês conversarem depois com a professora Érica. Como essas palavrinhas colocadas dentro de um texto e dentro de um contexto maior, elas fazem tudo ser diferente, tá? Então, isso é outra coisa muito importante. Se alguém quiser me interromper para fazer alguma pergunta, por favor, hein? Eu sou professora, assim, de carteirinha, detesto sala muda, já vou avisando. Senão, eu que vou fazer as perguntas daqui a pouco. Vamos lá. Então, continuando. A gente tem também que levar em consideração que essas mentiras, ou essas fakes, ou essas manipulações, elas têm sempre uma intenção. É muito importante saber o que é essa intenção. Por que eu estou trazendo o termo pós-verdade? Porque as fake news, como a Érica falou, elas surgem muito antes da era da internet e das mídias sociais e das redes sociais. Mas a partir das redes sociais é que elas têm uma disseminação e um uso mais incisivo, porque se instaura dentro desse contexto de pós-verdade, que eu acho que é importante vocês saberem o que é. Pós-verdade foi uma palavra eleita em 2016 como a palavra do ano. E aí, o que significa pós-verdade? É um substantivo que se refere àquilo que se relaciona ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Então, a gente está vendo um momento em que as pessoas estão mais interessadas em defender as suas próprias opiniões do que, de fato, ter flexibilidade para entender que uma opinião ela pode ser mudada aí ao longo do tempo e conforme acontecimentos vão surgindo, e você vai se tornando mais maduro até, ou vai tendo mais conhecimento a respeito de uma questão. Então, esse substantivo pós-verdade, ele entra no nosso vocabulário para denotar, de fato, aquelas pessoas que elas disseminam notícias, disseminam vídeos, disseminam informações, não preocupadas se aquilo que está sendo disseminado está relacionado com o fato ou com o fake. O que ela tem em mente é fazer com que as suas crenças, as suas opiniões, os seus pontos de vista e as suas posições ideológicas sejam confirmadas e passadas adiante. Então, o embate ideológico dentro dessa pós-verdade, ele se torna muito mais forte, porque a gente polariza e continua simplesmente acreditando no que é mais confortável para nós, e as fake news, elas vêm se acoplar nesse contexto para fazer com que a gente continue na nossa zona de conforto, defendendo as opiniões que nós temos. A partir daqui, que é uma definição, uma palavra aí diferente, algum de vocês, alunos ou professores, gostaria de perguntar alguma coisa? Eu posso? Pode.
É assim, ó, para facilitar. Aquele aluno chato, Érica, que a gente tem. Para facilitar. Assim, na real, como é que eu posso fazer para identificar uma notícia fake? Porque às vezes a pessoa clica realmente, ela nem percebe se é ou não. Então, como é que se faz para realmente identificar, para não cair nesse... Tem alguns meios. O primeiro desses meios é perceber a linguagem que está sendo aplicada nessa notícia, né? O jornalismo, e segundo, a fonte. Porque, assim, o jornalismo profissional e o jornalismo ético, que é a palavra aí que determina toda essa questão, ele vai ser, em primeiro lugar, um jornalismo pago, né? Então, se você está confiando a sua opinião numa fonte que é gratuita, numa fonte que não é de renome, fique desconfiado. E a estrutura desse texto também, ela vai dar indícios. Então, assim, o jornalismo mais crítico e mais ético, ele tende a ter uma linguagem mais objetiva, né? Uma linguagem mais menos carregada de opiniões. Então, e outra coisa muito importante, as notícias, elas sempre têm causas e consequências, elas têm um jogo de relação. Então, se você vê uma notícia que vem muito assim, do nada, né? Uma notícia que você de repente descobre e não tem contexto envolvido com ela, também fique desconfiado, porque é muito provável aí que seja uma fake, né? Agora, quando essa notícia ela já é feita manipulando dados verdadeiros, aí é mais complicado. Por isso, as agências de fomento, elas são muito importantes. Então, assim, o G1 tem uma, a Folha tem uma, os grandes meios de comunicação e informação têm sites que demonstram, mostram com todas as letras se tal notícia é fato ou é fake. Então, o próprio jornalista investiga se aquela notícia que foi publicada em determinado site ou em determinado jornal e revista é fato ou é fake. Porque o jornalismo, gente, ele é uma profissão de investigação. Né? Não adianta eu simplesmente ter uma fonte, eu preciso investigar, me debruçar sobre aquele assunto para, de fato, construir uma notícia ou uma reportagem. Então, é uma coisa muito complexa, muito difícil de ser feita e precisa ser feita com seriedade. Mais alguém? Oi, vou fazer uma perguntinha. Bom dia, pessoal. Bom dia, Daphne. Eu sou a professora Natália, de História e Eletivas. Bom dia, Nath. Acho que o Felipe talvez queira falar daqui a pouco. Bom dia, Lu. Professora, doutora, né? Deixa eu te perguntar. A maioria dos alunos aqui, eles vão realizar diversos vestibulares que, com certeza, vão perguntar sobre. E aí, quando a gente fala de fake news, eu acho que o pessoal pensa muito que fake news é só relacionado à política, quando, na verdade, é outras coisas. Então, eu queria só te perguntar se realmente, por exemplo, a gente fala, Natura está fazendo testes em animais para um produto. A gente sabe que isso é falso, porque a Natura é a 14ª empresa mais sustentável do mundo. Mas, por exemplo, o aluno que não sabe, isso também seria uma fake news? Uma outra empresa com interesse em prejudicar a Natura cria essa notícia e divulga. Ou, por exemplo, quando eu tenho a notícia, Miley Cyrus se casou com Luan Santana. Isso também poderia ser considerado uma fake news? Sim. Sim, e assim, a fake news ela nunca é criada de forma ingênua. Sem querer eu disparei uma notícia falsa. E é muito importante dizer também que nós também somos possíveis produtores de fake news. Então, se eu, de repente, falo que eu vi fulano e beltrano, que são da minha sala, fazendo determinada coisa que eles não estavam fazendo, eu também estou aí propagando uma fake news, né? E hoje, a maior quantidade de fake news não está relacionada com política, está relacionada com a área da saúde, principalmente por conta da questão da pandemia. Então, a quantidade de notícia falsa que foi desmentida com relação ao Covid-19 é uma coisa, assim, muito, muito, muito grande, né? Desde notícias que envolvem outros países, como o Chile, a Rússia, até questões envolvendo nossa própria prática aqui de cuidados com a fake news quando foi lançado aquele remédio, a cloroquina. Então, assim, Luan Santana casar com a Miley Cyrus, se essa notícia está sendo propagada e ela é uma fake, tem uma intenção.
ou é promover um dos dois, ou é denegrir um dos dois, ou é uma outra coisa que aí, né, a imaginação de quem criou é o infinito e além, como diz o jargão lá do Buzz Lightyear. De Bob. Oi? No mundo de Bob. No mundo de Bob. As intenções são nefastas até. Então, e como a Nath falou, a questão da Natura, né? Por exemplo, de outra empresa, sim, Nath, acho que entra a questão do poder, né? De querer ter o destaque, o mesmo destaque que a Natura, né? Então é natural. Mas aí, Érica, que nem a Natália falou, para um aluno ler e ter esse entendimento, que nem ele não saberia o que a Natália falou. Então, por isso que eu perguntei de que forma também identificar, porque, de repente, o aluno ele não tem aquele entendimento prévio, entendeu? Então, colocou ali... Por isso que eu quis trazer esse conceito de pós-verdade para vocês, porque, assim, se essa notícia está sendo produzida, ela está sendo produzida com uma intenção, mas muita gente, sem saber se é uma fake ou não, independente disso, dissemina essa notícia por uma questão ideológica própria. Então, assim, se eu sou fã do Luan Santana e da Miley Cyrus, quando eu vejo os dois juntos, eu vou disseminar essa fake, eu estou dentro de um contexto de pós-verdade. E isso vai desde uma situação assim com famosos até as notícias mais graves que envolvem a saúde e a política, né? Então a gente tem que tomar cuidado. E até o Tribunal Eleitoral está fazendo campanhas relacionadas com a fake news, porque agora a gente chegou num outro nível, né? Porque antes elas eram só escritas, agora já tem vídeo, que é totalmente manipulado para parecer verdadeiro e não é. Então é cada vez mais complexo e mais abrangente, né? Inclusive temos filhos de presidente aí sendo investigados por isso, né? Sim, com certeza. Mais alguém? Eu queria ouvir um aluno, né? Gente, Gabriel, Pedro... Felipe, Gabriel, Camille, querem falar? Eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez eu caí numa fake e eu passei vergonha, porque assim, eu fiquei pensando que a professora Érica falou de confiar. Tinha uma página no Instagram, nossa, que eu confio fielmente em tudo que eles postam. Aí, uma semana antes do Gugu morrer, postaram que o Gugu tinha morrido. Aí, essa página repostou, só que ela não procurou de onde veio a fonte. Aí, eu já saí, eu falei, mãe, nossa, o Gugu morreu. E o Gugu tava lá, tipo, mostrando onde que ele tava, acho que em outro país. Depois de uma semana ele morreu. Aí eu fiquei... liga o microfone. Talvez tenha sido uma premonição, cara. Foi. Eu acho que foi. Mas talvez. Essa questão de páginas das redes sociais. Eu confio numa página de redes sociais. Cuidado, porque assim, que página é essa? Quem está por trás dessa página? A gente confia muito, né? Eu me coloco nesse agente porque todos somos desse contexto. Não é uma coisa só dos jovens. Acho que todo mundo hoje é influenciado pelos influenciadores digitais, pelos youtubers da vida, seja em qual assunto for. Então, tome cuidado, porque assim, qual é a reputação que essa pessoa tem e qual é o cuidado que ela tem com essa reputação, né? Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Por exemplo, quando a gente pensa nos grandes jornais e nas grandes revistas, elas têm um nome e têm uma história. Então, prefira ler as notícias dessas fontes. E aí, quando eu falo no nosso estado, eu estou falando da Folha de São Paulo, eu estou falando do estado de São Paulo, eu estou falando da Carta Capital, eu estou falando da revista Veja, da revista Época, do Globo, e assim vai. Independentemente se a linha editorial segue princípios A ou princípios B, e por mais que tenha uma tendência, esses jornais, muitas vezes, eles inclusive se contrapõem. Então, por exemplo, a Folha de São Paulo dá uma notícia com determinado viés e outro meio de comunicação dá a mesma notícia com outro viés. Isso é normal. O que não é normal é manipular, né? Criar a notícia falsa em cima de pessoas aí conhecidas como o Gugu, como o Luan Santana ou como o presidente da República. Daphne, eu posso pôr uma situação aqui que eu acho que vários alunos viram essa semana. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó. Essa aqui é a presidente da Nubank.
Sim. Aí a notícia que estava rodando no Instagram fundadora do Nubank diz que é difícil contratar negros e empresa não pode nivelar por baixo. E aí eu não tinha visto, né, a matéria em si, mas eu tenho um amigo que ele é, tipo, fielzão da Nubank e de várias outras empresas, pesquisa tudo, tá sempre por dentro. E eu falei, Rafa, você viu isso? Aí ele explicou que na entrevista o que ela diz não há tantas pessoas negras que tenham estudos, por exemplo, com inglês e informática avançado para serem contratados para esse meio comercial. Então, você vai ter menos funcionários negros em comparação a funcionários brancos de uma empresa assim. É claro que ela pode ter políticas para conseguir contratar, porque existem, mas a proporção é diferente. E aí, vários sites de movimento negro e até páginas que não tem nada a ver, mas que querem se promover em cima, colocaram só que ela diz que não contrata pessoas negras porque pessoas negras não são letradas. E caíram todo mundo saiu. Exatamente, aí saiu compartilhando. Então, assim, o que ela diz é uma realidade. Ela pode sim ter políticas para modificar isso, mas as páginas quiseram só, como que é o nome? É simplesmente fazer aí com que essa informação se torne uma polêmica, né? Uma polêmica maior do que ela é, na verdade, porque é isso, ela constata na fala dela uma realidade social. Então, é uma realidade, as estatísticas estão aí, a história está aí para provar essa questão estrutural que a gente tem, né, de desigualdade. E isso é uma manipulação, né? Pega a fala da pessoa, desconstrói essa fala, modifica essa fala para ela parecer outra coisa. Mas isso, Daphne, mesmo antes da internet, mesmo em revista, você via vários artistas ou personalidades falando: eu não falei dessa forma, eu não falei desse jeito. E na revista eles mudam. Então não é só questão de internet, não. Isso já vem antigo. Sim. A professora Tânia quer fazer uma pergunta aqui. Por favor. Bom dia, doutora. A doutora não, por favor. É professora, Daphne, qualquer coisa, doutora não. É bom para a gente elevar o nível. Daphne, há uma diferença entre má informação e desinformação? Ou as duas são fake news? Não. Uma pessoa pode ser mal informada, ela pode estar com uma informação assim... Porque a gente também vive um momento em que tudo é muito rápido. Então, a velocidade com que uma notícia é dada, com que ela é desmentida, com que outra é colocada no lugar, e assim vai, é uma coisa, assim, alucinada. Então, é muito comum, e até acho que ninguém é 100% bem informado. Então, a má informação existe. Ela pode ser desde quantidade de informação que essa pessoa tem, até condições de se informar, né? Porque a gente também tem que levar isso em consideração. Como eu disse, o jornalismo ético e profissional, ele tem um custo. Então, infelizmente, até por conta dessa desigualdade que a gente acabou de comentar, não é todo mundo que vai ter acesso, né? A gente sabe disso. Então, a má informação, ela pode acontecer por vários motivos, desde sempre, não é também por conta da internet. Agora, a era da desinformação, ela vem por conta dessa pós-verdade. Porque, assim, eu construo um posicionamento, eu tenho um posicionamento político, ideológico, social, econômico, seja lá o que for, e nada faz com que eu deixe de acreditar nele. E para que eu continue acreditando e convença mais pessoas a vir para o meu lado, eu vou disseminando informação. Então, a pós-verdade está muito mais relacionada com esse serviço de desinformação para que eu não saia do meu posicionamento político ideológico. E quando, na verdade, a gente deveria estar vivendo um mundo em que a gente consiga ver prós e contras o tempo todo, né? Para que a gente possa mudar as nossas opiniões o tempo todo, principalmente quando se trata de questões eleitorais, que é o momento que a gente está vivendo, né? Logo aí temos uma eleição municipal. Daphne, o Felipe Gabriel quer fazer uma pergunta. Por favor, Felipe. Oi, professora, bom dia. Tudo bem? Eu gostaria de saber, assim, tem vezes que começar a fazer uma redação, assim, para treinar relacionado a Enem, esse tipo de coisa, e eu vou buscar dados para poder fortalecer meu argumento. Esses dados nunca é de uma fonte verificada, tipo G1,
Folha de São Paulo, esse tipo de assim, sabe? E eu queria saber como eu posso confirmar que esses dados são reais, entendeu? Então, eu vou te dar uma dica de redação, tá, Felipe? Não tem nada a ver com a fake news. Evite colocar no seu texto, esse é um conselho que eu dou, inclusive, para os meus próprios alunos. Evite colocar no seu texto dados estatísticos. Por 2 motivos. Primeiro que o dado estatístico, ele tem uma duração muito, muito curta. Então, assim, se até o mês passado a taxa de desemprego no Brasil era X, hoje ela pode ser X mais 1 ou X menos 1. Então, isso tem uma rotatividade alta também. E segundo, que dado estatístico é isso que você falou. Quem é a fonte que está fazendo essa pesquisa também? Se for o Datafolha, se for o IBGE, ele ainda tem aí um fundo científico. O caso contrário é simplesmente uma informação que pode ser também uma fake. Então, evite esse tipo de argumento. Opte por argumentos mais relacionados com referências históricas, né, em que você vai aí ter, de fato, uma ciência humana analisando o assunto, ou dados que relacionam com autoridades, então, livros, pensadores, autores que se dedicam ao estudo de determinado assunto, para que esse texto, de fato, ele se fortaleça com dados que podem ser comprovados como reais, né, como estudados, verificados. Porque a gente também está vendo essa parte de que a ciência ela está sendo relativizada, né? E isso também tem a ver com essa questão da pós-verdade e com tudo isso que a gente está conversando hoje. Então, para vocês que estão na escola, que estão agora escolhendo uma profissão, que querem prestar um Enem, que querem entrar numa universidade, saber que a ciência no Brasil ela está passando por uma crise muito grande, principalmente as ciências humanas, né, Natália? Nós que somos das humanas, eu, Érica e a professora de História, a gente sabe que estamos sendo cada vez mais esquecidos. E não pode, a ciência humana tem um valor muito grande para a sociedade inteira, né? Alguém falou comigo aqui no chat, eu não consegui ler, que foi muito rápido, deixa eu ver aqui. A Solange. Enquanto você lê, eu vou só falar. Esses dias a minha filha me perguntou por que sua matéria é ciências humanas? Aí eu expliquei para ela que nós somos uma ciência que estuda a sociedade. Sim. A gente estuda o comportamento, as transformações e tudo relacionado ao homem e à sociedade. Ela... Ah, tá. Aí lá eu vi no YouTube, você viu aonde? Falei, você tem que ver pelo historiador, pelo professor, não é pelo youtuber, não. Então, o assim, youtuber tem a função dele, né? Mas é que a geração, né, Natália? Você vê que as próprias universidades já não têm mais os cursos, né? Já não... Vai ter um tempo aí que, se não mudar, vai ficar complicado. E olha o perigo disso, porque, assim, a gente está aqui conversando sobre pós-verdade e fake news. Quem estuda pós-verdade e fake news são os profissionais da humanas. Os profissionais das exatas, das biológicas e etc, eles não se debruçam sobre esse fato, porque é um fato sociológico, filosófico, enfim. Então, e olha como é importante, né? Como faz diferença no nosso dia a dia. Mas eu tô vendo que tem uma charaminha por aqui, é isso? Tem sim. A Daphne tem Regina. A Daphne. Toda vez que alguém fala Daphne, eu tô tipo, é comigo? Eu nunca tive uma aluna Daphne, hein? Nunca tive. Pois é. Só que eu tô sem perguntas. Ô, Daphne, tem o Bruno Gomes, ele tá perguntando se você tem dicas de alguns nomes de pessoas ou séries, livros e documentários que você possa usar como referência em redações. Porque eu sempre falo para eles, né, que exatamente, eles têm que buscar, assim, as referências, né? Então é legal você colocar uma série, de repente, que tem relação com o livro, sim, algum nome de especialista, alguma opinião, né, de especialista, sim, de filósofo, enfim, né, sociólogo. Eu vou dar a dica de assim, argumentos que servem para muitos temas, tá, Bruno? Porque assim porque falar de argumento para redação é uma coisa muito abrangente, vai depender do tema e da banca de redação e tal. Mas considerando história, acredito que Revolução Industrial é uma questão aí que pode ser usada em vários temas, Revolução Francesa pode ser usada em vários temas, Primeira e Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, a corrida espacial também pode ser usada em temas que são abordados cada vez mais. A gente tem também agora, falando de Covid-19, a questão da revolta da vacina, é bom estudar, né, por conta de falas aí que estão sendo polemizadas nas mídias.
Livros. Acredito que Capitães da Areia, de Jorge Amado, seja um livro excelente para usar, principalmente em Enem, tá? Porque vai falar aí também de uma questão social bem importante. E, sei lá, tem muita coisa que a gente pode falar sobre argumentos de redação. Outros livros, deixa eu pensar, porque assim, às vezes foge, né? Mas o Jorge Amado é uma pessoa importante para isso, porque vai falar, tem um livro que é pouco lido e que é muito recomendado aí, que é O 15, da Raquel de Queiroz, porque vai falar de uma realidade brasileira que também ficou esquecida, que são os campos de concentração das secas. A gente tem o Graciliano Ramos, com Vidas Secas, que também vai falar da desigualdade social. Então, são livros que vão trazer aí assuntos que podem ser colocados no Enem, porque vai falar de sociedade brasileira, tá, Bruno? Não sei se eu respondi satisfatoriamente, porque pode ser que eu tenha falado um monte de coisa que os seus professores já falam mesmo, né? Que eu acredito que deve ser por aí, mas é isso. Então tá bom, imagina, pode fazer outra pergunta se quiser, mas alguém, gente, tô gostando, porque assim, virou um debate, muito mais legal, assim, do que só eu falando. Vai, Danilo, pergunta, Danilo. Sabe quando você tá na sala de aula, todo mundo fica quieto, aí você fala, então, fulano, fala aí. Olha lá, o Rubens quer perguntar, fala, Rubens. Bom dia, professor, bom dia a todos. Bom, primeiramente eu queria agradecer, acho que está muito legal, realmente é um assunto bastante pertinente, né? Mas eu queria perguntar o seguinte, hoje você é bombardeado o tempo todo, né, com estímulos de informação, praticamente 24 horas, né? Principalmente os nossos jovens aí. E muitas vezes você tem a informação, de modo superficial. E o que falta muitas vezes, ao meu ver, é a profundidade no pensamento. Então, se antes você não tinha essa carga enorme de informação, mas você tinha profundidade no pensamento. E hoje, você não tem mais isso. Então, de que forma reverter essa questão, já que tem-se como regra que a pessoa tem que ter rede social, tem que ter televisão, tem que ter internet, tem que ter, e muitas vezes não tem, não sabe lidar com essa quantidade de informação, e o pior, não tem profundidade na informação. Então, como reverter isso? Que conselho você daria para essa molecada aí que vai fazer prova, vestibulares, etc.? Eu acho que, assim, não tem como a gente sair do mundo. Então, assim, a gente tem que ter rede social, sim, porque a gente também gosta, né? E é isso. Mas aí a gente tem a diferença entre informação e conhecimento, né? A informação, ela passa, ela é volátil, ela não tem duração, ela vem nessa quantidade absurda, e tem o conhecimento que ele é feito com profundidade. E o conhecimento, ele vai muito daquilo que a gente mesmo tem interesse, né, em estudar. Então, ninguém vai conhecer tudo, é impossível, mas a gente tem que ter interesse em estudar. E livro, né, gente? Livro é fundamental, o livro é um objeto que está aí cada vez mais em desuso, mas que ele ainda é a melhor fonte de conhecimento que a gente tem. Então, ler ainda é a melhor dica. E não ler só manchete, não ler só notícia. Ler literatura. Então, os livros que eu acabei de falar pro Bruno, eles são fontes de conhecimento muito importantes, porque estão falando de assuntos que fazem parte da nossa história como Brasil, mas que ainda podem ser observados na nossa sociedade, apesar de terem sido escritos aí no século passado. Então, assim, o livro é a melhor fonte de conhecimento que tem, e por mais que a gente possa ler livros de vários assuntos, o aprofundamento dado na leitura é outro, porque a gente reflete mais, a gente cria mais curiosidade sobre o assunto, sobre o autor. Mesmo, Daphne, dá o seu próprio vocabulário. A maioria que está frequentando aqui, eu dei aula no primeiro, então é uma coisa, acho que a Érica também fala, a gente sempre questiona. Para você fazer uma boa redação, você tem que ter um bom vocabulário. Sim. Então, não adianta eu ficar aí, né, então, né, e né, não vai, não desenrola. Então, para você ter um bom vocabulário, você precisa ler, né, isso é fato, não tem... E outra coisa também é saber que
causa e consequência. Então, alguma coisa está acontecendo aqui porque algo aconteceu antes e vai gerar, consequentemente, algum outro fato depois. Então, a gente também ficar ligado nessa relação de causa e consequência faz com que a gente amplie nosso posicionamento crítico, aprofunde a pesquisa que a gente faz sobre o assunto por vontade própria, até não precisa estar um professor obrigando lá a fazer a pesquisa, e ajuda também a pensar nesses argumentos da redação. Só vou dar mais uma dica para o Bruno e para o pessoal aí, que tem uma série na Netflix muito boa, que se chama Desserviço ao Consumidor. É uma série que vai falar de consumo, e é uma série muito boa. Principalmente o último episódio, que é a farsa da reciclagem. Assistam, quem tiver a oportunidade, porque faz diferença. Alguém também falou... Repete o nome aí, Daphne, como que é? Desserviço ao Consumidor. E o melhor episódio é a farsa da reciclagem. Dá para fazer 1000 trabalhos e conhecer 1000 coisas a respeito de reciclagem de plástico com essa série. A Tânia está perguntando. Fake news tem punição? De que maneira? Isso ainda é um problema, né? A gente tem aí uma lei de proteção de dados que está entrando em vigor agora, mas fake news ainda é um problema para ter punição. A pessoa ela pode se enquadrar em alguns artigos, né, do código aí, da lei, que é difamação, calúnia, difamação e tal, e dependendo do grau de como essa fake news ela traz consequência para uma pessoa ou para uma empresa, vai gerando processo, mas a fake news em si, ela é muito difícil de ser punida. A pessoa que cria, então, ela é muito difícil de ser punida, porque, inclusive, se coloca em questionamento assim, se eu estou espalhando, eu também sou responsável? Se questiona isso, inclusive. Então, quem é o responsável pela fake news? É só aquela pessoa que produziu a notícia ou todas as outras que disseminaram também são responsáveis? Então, é um debate aí complicado. Ô, Daphne, você pegar um exemplo do que você está falando, há um bom tempo atrás, essa foi bem caracterizada mesmo, uma fake news, uma mulher na Baixada Santista, alguns aqui vão lembrar, que o pessoal espalhou uma notícia falsa e essa mulher simplesmente foi morta por espancamento. E ela não era culpada daquilo. Então, isso passou em tudo quanto foi canais de TV, tudo. Quer dizer, alguém ouviu, foi passando. E, de repente, quem soltou a notícia não estava ali espancando a mulher. Então, quem é que foi preso ou quem é que foi processado? As pessoas que ouviram a fofoca. Então, você, de vez em quando, passa, você escuta falar assim, não repassem, porque você também é culpado. Sim. Então, alguém lançou a notícia, as pessoas foram para a rua e fizeram um linchamento, né, espancaram essa mulher até a morte, e quem fez provavelmente deveria estar dentro da sua casa. Exatamente. E assim, tem aí um termo que os jovens conhecem melhor que a gente, talvez, que é responsabilidade social, né? Que é um termo que está bem em alta ultimamente, que é isso. Qual é a sua responsabilidade perante os outros e a sociedade? Espalhar uma fake news causa esse problema. O Bruno está perguntando se a fake news é antiga. É antiga, Bruno, como a Érica falou lá no comecinho, mas ela se tornou maior agora com as redes sociais, porque ficou mais fácil dessa notícia se espalhar e ganhar proporções aí tão grandes como as que a gente está vendo, né? Aqui, ó, professora, qual a diferença entre fake news? A Kailane está perguntando, eu vi que tem canais para denunciar fake news nessas eleições. Mas você conhece algum lugar para a gente denunciar outras fake news? Não necessariamente as das eleições, e sim qualquer uma? Para ser sincera, não sei. Ótima pergunta, mas não sei. O que eu sei é que você pode constatar se uma notícia é fato ou é fake por meio de sites sérios que estão comprometidos com o combate às fake news. E eu acho que isso já é algo significativo, assim, na nossa sociedade. Aliás, é algo para se propor, inclusive, né? Gente que possa trabalhar... respondeu aqui, ó, delegacia virtual. Seria né? Porque também você tem que provar que a questão é fake e tal, a investigação é mais... Gente, vamos pôr assim, ó, e normalmente você vê artistas, né, quando acontece algo, aí é lógico, a mídia, a própria delegacia em si dá uma atenção maior.
É estranho o que eu vou falar, mas é a realidade. Se qualquer um de nós formos a uma, né, o virtual, seja lá o que for, eles não estão nem aí. Agora, como é mídia, que nem falou lá, o Luan Santana, o Neymar, ou não sei quem, nossa, aí, né, tem todo um carnaval em volta, né? É complicado. Aí é uma coisa que a gente está gatinhando. Alguém está perguntando a diferença entre fake news e notícia errada. Não existe notícia errada, gente. Não existe notícia errada. Notícia é fato, e fato é incontestável, tá? Isso aí é importante. Outra coisa muito relacionada com isso é que as pessoas às vezes não sabem diferenciar fato de opinião. E aí elas acreditam que uma opinião, na verdade, reproduz o fato, e não é assim. Então, assim, o fato é incontestável, ele aconteceu, ponto. Ele pode ter olhares diferentes sobre ele, mas ele nunca vai ser errado. No sentido de que, eu noticiei uma coisa errada que, na verdade, não aconteceu. Se você noticiou algo errado, você está produzindo uma fake news. Tá, então... A Melissa colocou aqui, é tudo para dar engajamento. Exatamente, Mel, exatamente. Para você curtir e compartilhar, é o que eles querem, exatamente. É bem isso mesmo. O pessoal vai compartilhando sem nem olhar, né? Vai lá clicando. Sim. A Bruna falou, nas eleições de 2018, o que mais teve foi fake news, e pessoas se elegeram se apoiando nas fake news. Até hoje tem gente que o kit gay é real, acredita, né, que o kit gay é real. Mas como? Mas você falou, Érica, desde, né, quando a gente explica para os alunos no primeiro ano, trovadorismo, desde as cantigas. Gente, desde que o mundo é mundo, tudo isso acontece. É que agora, né, vamos crucificar alguns, né, endeusar outros. E, infelizmente, essa geração nova, não digo sua totalidade, mas eles não pesquisam, eles não procuram. Então, falou é aquilo. Né? E como a Daphne colocou, essa questão de buscar essas fontes, né, confiáveis. Então, você deve buscar, né, essas fontes. Um grande exemplo de fake news para mim foi a última eleição americana. Isso foi verdade. O Donald Trump foi eleito aí construindo fake news. E outra coisa, gente, assim, eu sei que é muito difícil o que eu vou falar, porque é difícil mesmo, mas quando você receber uma notícia e você fala, nossa, faz todo sentido essa notícia, eu acredito muito nisso, vai de encontro a tudo que eu acredito na vida, desconfie 2 vezes. Porque, às vezes, só pelo fato daquele texto estar reproduzindo uma coisa que você pensa, você já sai passando adiante. Então, acredito que esse também seja um bom conselho. Se está falando alguma coisa que você acredita que vai ao encontro de tudo aquilo que você pensa, dos seus princípios éticos, morais e tal, segura, dá uma pesquisadinha de 2 minutos para saber se é fato ou é fake, e aí depois você decide se vai disseminar ou não a informação. Como a Bruna colocou. Eu tenho uma perguntinha. Peraí, Nath, só lendo aqui, que ela colocou, né, que geralmente as fake news, elas têm títulos extremamente chamativos, né? E nisso, muitas pessoas compartilham só pelo título, sem nem ler a matéria. E é exatamente isso mesmo. Eu acho que foi o Enem de 2017, não, 17 foi acho que dos surdos, eu acho que 2018, o tema foi controle e manipulação dos usuários por meio dos dados na internet. E muita gente falou só de fake news, mas eu imagino, eu posso estar errada, tá? Que a Érica, a Solange, tá o Danilo também, você e a Taninha de inglês para corrigir. Eu imagino que a gente pode inserir a fake news, mas naquele caso ele estava falando, por exemplo, dos dados, dos nossos dados que estão nas redes, e que aí às vezes os códigos lá, os algoritmos vão me mandar informações apenas daquilo que eu estou acostumada a ver e que eu gosto, e nessa eu posso cair em fake news, porque eu vou acreditar, como por exemplo a Camille falou, se é uma página que eu sempre sigo e para mim ela é super real, eu vou acreditar no que ela tá postando, mas às vezes ela postou algo que é uma fake news, porque na minha bolha ali, eu vou acreditar que tudo que aparece para mim é verdade, né? Então, se você pudesse, eu queria que você comentasse um pouquinho, porque tem às vezes alguns assuntos que eles são tão parecidos que o pessoal confunde na hora de desenvolver uma ideia. E essa história da bolha, ela é muito séria.
Porque a bolha hoje, ela é muito maior do que ela era na Idade Média, por exemplo. Quando eu produzia fake news na Idade Média, a bolha era muito menor, né? A população era muito menor. E a fake news, normalmente a gente recebe de quem? De pessoas que a gente confia. Então, é como uma das alunas falou um pouquinho antes. Eu confio muito nessa página da internet. Eu confio muito nesse youtuber. Eu confio muito nessa pessoa da minha família. Foi meu tio que me enviou isso. E são todas pessoas que fazem parte dessa bolha. Pelo algoritmo ou não, né? Porque a família não tá no algoritmo, mas a gente normalmente confia nas opiniões das pessoas que vivem com a gente, convivem com a gente, né? Então tem que tomar muito cuidado. E quando fala aí de controle dos usuários pelos dados da internet, um tema que pode aparecer no Enem ou em algum vestibular aí, se não esse ano, nos próximos, é a Lei de Proteção de Dados, né? Que é um complemento desse tema que já apareceu. O que diz essa Lei de Proteção de Dados? O que ela pune? O que ela prevê? Que também é importante a gente saber, né? E a Érica falou no começo sobre a série lá, o filme, né, documental da Netflix, do Dilema das Redes. E como pessoas que trabalham ali dentro também tiveram esse embate ético. A fake news é muito antiética, gente. E ética é uma coisa que não tá na moda mais. Isso é um problema. Se ética estivesse na moda, talvez a gente não estaria discutindo esse tema com vocês hoje. Você ser ético não é legal, não é bacana. E ser ético significa, inclusive, você respeitar a opinião dos outros e o que o outro faz. Então, assim, não é porque eu sou eu vou usar o termo político aí simplesmente não é para gerar polêmica, é só para ilustrar. Não importa se eu sou de direita ou se eu sou de esquerda, ter uma postura ética é defender os meus princípios, mas atacar o outro dentro de uma de algo construtivo, né? Porque a gente precisa da oposição o tempo todo, e a oposição faz uma evolução social também muito grande. Só que hoje o princípio não é mais esse, porque isso é o princípio ético, agora é a antiética, eu destruo o outro para continuar no poder aí, ó, até sabe Deus quando. Mas no Brasil, ele vai falar da sua vida pessoal, ele não fala do que realmente interessa. Então, ele vai pegar, né, pelo pessoal, não tem embasamento nenhum para falar politicamente, mas vai pegar o seu ponto fraco ali, alguma coisa que você tenha feito de errado. Só queria fazer uma pergunta, porque eu me perdi no tempo. A gente tem quanto tempo? Mais aí uns 25 minutos, Daphne. Tá. Tá. Beleza. Quem mais gostaria de falar alguma coisa ou perguntar algo? Senão eu vou passar a coordenadora Tânia Pode falar. Pedindo para você comentar sobre as fake news em cima da vacinação que está acontecendo nesse momento, né? E aí está gerando bastante polêmica. Por isso que eu falei que é importante estudar aí o que foi a revolta da vacina, porque a gente vai tá caminhando para ter uma revolta da vacina 2.0, digamos assim. Porque a gente passou por um momento em que as fake news sobre a vacina era sobre os efeitos colaterais da vacina. E aí gerou todo aquele movimento anti-vacina, que ninguém mais toma vacina porque vacina causa autismo, e a gente sabe que isso não é verdade. E agora as polêmicas envolvendo a vacina é sobre o Covid, né? Então, assim, tem que tomar cuidado, porque a vacina envolve a saúde e é como eu disse, o maior número de fake news hoje é com relação à saúde. E é claro que isso também tem uma questão ideológica por trás, né? Então, o político X diz uma coisa sobre a vacina, o político Y diz outra coisa sobre a vacina. Mas e o que diz o cientista que está estudando a vacina? É o que ninguém leva em conta. O que diz o Instituto Butantan, que está em parceria direta lá com o outro instituto chinês? O que diz o Instituto do Rio de Janeiro, que está estudando a outra vacina? Então, assim, são essas pessoas que nós temos que ouvir para saber a respeito da vacina, porque são eles que estão na linha de frente. Mas você vê, Daphne, antigamente, os pais, eu vou tirar pelos meus, não se tinha tanto estudo, tudo, mas o filho não ficava nenhum momento sem uma vacina. Hoje em dia, na internet, tudo aí, eu falei, gente, que absurdo é esse? Como é que você não leva uma criança? Eu tenho um netinho, como é que eu não vou levar o meu netinho para tomar todas as vacinas que tem que ser tomadas? Sim. Né? Até determinadas idades, tal, aquilo ali tem que tomar, não tem discussão. Então, hoje está aquela coisa, eu prefiro, não vai.
Você vê a TV fazendo campanha para os pais levarem os filhos para tomar uma vacina contra sarampo, sei lá eu. Isso é absurdo. Sim, Extremamente absurdo. O Felipe está falando. É estranho as pessoas deixarem de ouvir os especialistas para ouvir os políticos, mas é porque é mais fácil, né, Felipe? Estudar e dar voz a quem estuda é muito difícil. Gente, estudar é muito difícil. E assim, não tem quem estude simplesmente porque acha legal. A gente estuda porque, né, tem um Gente, mas objetivo aí por trás. se um presidente de um país, hein, Daphne? Se um presidente de um país, ele chega e os ministros da saúde, não dá. Então, e mesmo entre os especialistas existe divergência, porque considerando a Covid-19, tá? É algo muito novo, as vacinas estão aí em tentativa e erro. Então, é por meio de estudos clínicos que vão chegar a uma conclusão. E o estudo de vacina, gente, ele leva muito tempo para ser conclusivo, quando ele é conclusivo, porque você vai monitorando a população e vai vendo, né, as consequências que essa vacina causa. Então, a gente vai sim ter uma vacina aí em tempo recorde e vamos ter que lidar com as consequências do que sociais e de saúde que isso vai gerar, né? Não tem jeito, não tem como fazer milagre. Só vai ter uma resposta conclusiva sobre a vacina quando o estudo, de fato, ele tiver maturidade. E no momento ele não tem, né? Porque a pandemia é algo recente. Deixa eu ver quem mais está falando. O Bruno, né? Estamos na Idade Média, onde a ciência é bruxaria. Muitas pessoas são religiosas e por esse motivo não acreditam na ciência. E sabe que muitos religiosos não é que não percebe, acho que até percebe, mas não se dão conta, assim, é que existe também uma ciência da religião, que é a teologia. Então, assim, se até a religião tem ciência, quanto mais a medicina. Não é verdade? Então, são coisas aí que a gente tem que ficar relativizando sempre. Tem que relativizar sempre. E essa história de medicina virou bruxaria, é verdade. Idade média total. Por isso que é importante estudar a história, a literatura, gente. Porque tudo vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quem mais gostaria de falar alguma coisa a respeito do assunto? Quem discorda de tudo que eu tô falando? Quem é essa? Oi. Você disse que era bom estudar relacionado à revolta da vacina, esse tipo de coisa. Mas acho que também vai estudar sobre a peste negra, porque a gente tá meio que vivendo uma leva de peste negra com outro nome, basicamente. Onde quem tá contaminado pelo vírus é isolado. Gripe espanhola também. Mas o cadastro ele falou, vai e volta. Tudo vai e volta. Gente. E é isso, a gripe espanhola tá aí. Tem livros de historiadores que viraram best-seller por conta disso. Livros de ficção que viraram best-seller por causa disso. O ensaio sobre a cegueira virou best-seller no mundo porque fala de uma pandemia. O livro A Peste, do Albert Camus, também virou best-seller no mundo porque fala de uma peste propagada pelos ratos. Então, assim, tudo vai e volta. E quando você lê, o pior é isso, que quando você lê vivendo um momento de pandemia, você fala, nossa, mas é igualzinho, só que isso aqui que eu tô lendo é ficção, e o que eu tô vivendo não é ficção. Então, a ficção também se baseia na realidade. Nós víamos o pessoal de máscara, todas essas coisas, aonde, gente? Em filmes. Hoje em dia a gente está vivendo isso. Você via tudo isso em filmes, né? Coisas do futuro. Né? Você via... Hoje em dia é a nossa realidade. Que mais? Alguém discorda? Porque a gente sempre tem que dar voz também para quem discorda, né? Do que a gente está falando, porque não somos donos da verdade em momento nenhum. E o pensamento crítico, ele se constrói desse jeito, com gente que discorda da gente também. Alguém que tá falando, não concordo, acho que não tem nada a ver. Professor, eu tenho uma pergunta para você. Fala, Danilo. Sobre essa questão. A fake news, ela traz para a gente a informação de uma maneira, a desinformação, né? Mas ela traz essa notícia para a gente de uma maneira muito prática, muito rápida. E dentro dessa facilidade que ela traz a notícia para a gente,
nós temos um encontro com o que o sociólogo Bauman, ele traz para a gente, que nós vivemos os tempos líquidos. Tudo é feito para ser muito rápido, não durar, uma coisa mais prática, né? A fake news, ela deixa o seu leitor numa zona de conforto, porque quando você lê uma fake news, ela não pede que você vá atrás, ela não pede que você tenha um entendimento, tenha uma pesquisa, vá procurar a fonte. Ela só te traz uma resposta. Ela deixa você confortável com aquilo que ela te entrega. Você havia comentado com algum dos alunos, referente a algo no sentido de como combater, como procurar se essa informação é verdadeira ou não. Eu não me recordo se foi você ou a Érica que citou a famosa tia do Zap, né? Que todo mundo tem a tia do Zap que recebe a fake news e espalha para todo mundo que ela tem no contato dela. A minha dúvida é assim, a fake news, ela deixa você na zona de conforto. Eu recebi muitas e muitas vezes aquela fake news com relação ao termômetro de laser, que quando você apontava ele para a testa da pessoa, ia afetar não sei que órgão, ia gerar câncer, ia dar uma série de problemas lá. E eu vi algumas notícias e reportagens na televisão com o retorno das atividades presenciais nas escolas no último mês, onde na entrada das escolas, um ambiente acadêmico, onde você crê que não deveria haver espaço para fake news, as pessoas na entrada da escola apontando o termômetro para o pulso do aluno, e não apontando para a testa, a gente tem uma visão desse impacto, dessa força dessa fake news. Mas a minha dúvida é, a tia do Zap, ela recebeu a fake news, ela absorveu, ela me mandou e eu não compartilhei. Só que ela foi pega por essa fake news, e ela está numa zona de conforto com essa fake news. Como que eu vou tirar ela da zona de conforto agora? Eu acho que aí cabe o processo, porque é o processo que eu particularmente coloquei na minha vida, assim. A pessoa me manda uma fake news, eu imediatamente mando a notícia que eu tirei desses sites que eu tô falando que são as agências de fomento, dizendo que aquela notícia é fake. Então eu já mando. É fake, porque vem bem assim, né? As manchetes de quando uma notícia é pega como fake, é desse jeito. É fake que termômetro a laser causa câncer no cérebro. E aí eu mando para essa tia do Zap. Porque esse também é meu papel. Então não adianta você simplesmente ficar numa posição passiva de receber aqui e falar, é fake, deixa para lá. Não. É o que eu falei, a responsabilidade social de cada um. Se você impedir, conscientizar essa tia do Zap de que ela tá fazendo um desserviço, porque é isso, ela tá fazendo um desserviço, e ela parar de mandar essas mensagens, ou ela informar um número de pessoas para quem ela já passou a mensagem de que aquilo ali é fake, você já está contribuindo positivamente para acabar com aquela rede de mentira. E eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes a tia do Zap, ela de fato é uma tiazinha, né? É uma pessoa que está acostumada com um outro processo, que nem sabe o que é fake news na profundidade que a gente está tendo a oportunidade de discutir aqui hoje. Então, a gente tem essa obrigação, sim, de falar, ó, é fake, para de passar isso adiante, porque você está prejudicando as pessoas, né? Porque, normalmente, a tia do Zap, ela tem uma intenção boa. A intenção é, eu não quero que a minha família fique com câncer de cérebro por causa do laser do termômetro. Então, eu vou passar adiante, meu Deus, que horror. Quando ela percebe, cai a ficha de que aquilo é fake, ela até fica com vergonha do que ela fez. Né? Ela fica, nossa, desculpa e tal. Então, tem que informar, assim, essa pessoa de que ela tá passando uma notícia fake, caso ela ainda não saiba. Porque é mais sério ainda se ela estiver passando uma notícia fake sabendo que é fake, né? Porque aí a falta de ética é absurda. Quem mais, gente? Deixa eu ver aqui no chat. A internet virou terra de ninguém mesmo. A internet tem muita coisa boa, né? A gente também não pode falar, tudo culpa da internet. Não, mas eu digo no sentido, Daphne, de que o pessoal põe o que quer, fala o que quer, escreve o que quer, e eu falo nesse sentido. Lógico que tem coisas boas, mas eu digo no sentido de você se esconder atrás de algo que você não teria coragem de falar olhando olho a olho, entendeu? Sim. A Melissa está falando que tem muito hospital que coloca que a causa-morte é Covid sem ser.
É verdade, isso aconteceu mesmo e é triste, inclusive, né? Teve hospital que trocou até a vítima, né? Falou que era uma pessoa que morreu e na verdade não era, era outra. Também com tantos mortos assim, gente, foi uma calamidade, né? E ainda difícil continua, até ter né? esse controle, né? Não está levando a sério e continua. Ontem mesmo, a minha filha, um coordenador de direito, faleceu de Covid. Esse foi Covid mesmo. Então, o pessoal está levando ainda na brincadeira, né? Acha que já passou, já acabou. E na Europa, voltando tudo, né? A Tânia tá falando aqui, na Europa tá vindo a segunda onda. Atinge o psicológico das pessoas. Tânia, é verdade. Assim, a fake news, ela atinge o psicológico. Por isso que é manipulação, gente. Manipulação é exatamente isso. Você construir tudo de um jeito para a pessoa cair naquilo que você está falando, acreditar piamente naquilo. O Danilo falou sobre o Bauman e a modernidade líquida, mas tem um outro sociólogo, filósofo aí, que é sul-coreano, que se chama Byung-Chul Han. Ele é menos famoso que o Bauman. Mas ele tem um livrinho que fala de um conceito, é um livrinho mesmo, porque é bem fininho. Bem fininho. Ele fala sobre um conceito que é o enxame. Ele vai dizer que hoje acontece o quê? As pessoas se inflamam por uma causa. Então, elas geram uma comoção em torno de uma causa, só que isso não vai para frente, isso mingua. Então, as lutas sociais, os desejos de mudança, eles têm um período de tempo muito curto. Que é como um enxame, né? Pensa aí num enxame de abelha, todo mundo fazendo barulho sobre aquele assunto, de repente cada uma vai para um lado fazer alguma coisa e aquilo ali morre. Que também é uma característica da nossa sociedade hoje, isso. Uma característica bem forte, a gente se unir por uma causa por 5 minutos. E depois isso perde a importância completa. Então, quais são as mudanças sociais que a gente espera mesmo, né? E o que a gente quer? Quais são os nossos desejos, nossos anseios enquanto população? Certo? E aí? Realmente, Sol, acho que foi muito boa mesmo o papo, né? Realmente, acho que todos gostaram, né? Quem não gostou, reclama com a Érica, que foi ela que me convidou. Não tem nada a ver. Exatamente. Passa no Procon do Gabriel Ortiz. Eu fiquei bem feliz com o convite, mais feliz ainda com a participação dos alunos, né? Porque, gente, é isso que enriquece a aula e que faz com que seja uma aula de verdade. A participação, a curiosidade, o engajamento dos alunos. E a gente pode marcar para conversar sobre várias outras coisas. Sempre que vocês quiserem, eu volto, não tem problema. Pode me chamar, que agora eu já estou me sentindo integrante do colégio já. Mas era essa a intenção. Pode ser fake news parte 2, pode ser literatura, que é uma coisa que eu amo de paixão. Pode ser o que vocês quiserem. É bom. Sim, espero que também tenhamos aí a oportunidade de fazer ao vivo, né? Fisicamente mesmo, né? Eu vou, interagir com os alunos é muito bom. Né? Tomara, mas obrigada, Daphne, pela participação. Muito obrigada mesmo por ter participado. Imagina, eu espero ter ajudado vocês aí no vestibular de alguma maneira e no pensamento crítico de vocês, na evolução de vocês, porque se vocês são alunos de 2º e 3º ano, vocês estão aí, prontinhos para entrar na sociedade como adultos, prontinhos para entrar no mercado de trabalho, e essas questões são muito, muito importantes. Então é isso, contem comigo sempre, tá? Daphne, em meu nome da direção, só te agradecer, foi muito bom, né? Fluiu bastante, não ficou aquela coisa chata, monótona. Obrigado, Érica, por ter trazido os professores. Por nada, Sol, por nada. Muito bom. Quando tiver outro, pode me convidar. Só queria agradecer também a professora Érica, a professora doutora Daphne, pela palestra que deram para nós em nome da coordenação, agradecer a todos os professores que estão aqui e agradecer, eu sempre agradeço mais, tá, professora Daphne, desculpa, mas eu sempre agradeço mais a participação dos alunos. Claro. Eu sempre tenho esse meu lado mais puxa-saco deles. Porque sem eles, o que a gente estaria fazendo aqui, né, Danilo? Sim, então. Eu queria agradecer muito a participação e esperamos poder fazer mais uma
Eu só queria deixar um recado para os alunos. O PowerPoint sobre a pós-verdade, ele é bem longo. E eu deixei uma cópia dele com a Érica e acredito que tem uma cópia com o Danilo. Então, se alguém se interessou pelo tema e quiser aí estudar um pouco mais, tem um PowerPoint longo, que tem vídeo, tem um monte de coisa. Não sou aluna, não, aí mas eu aproveito e coloco no material deles, no Class. Eu coloco lá na semana de estudos intensivos. Aí eu já disponibilizo para eles, já deixo para eles. Seria gente, bom muito também, obrigada Danilo, pela participação. Para os outros terceiros que a Érica não tem aula, seria bom colocar também. Isso, para o noturno, né? Seria interessante. Pessoal, palminhas para vocês. Tudo de bom. Beijo, adorei ficar com vocês nesta manhã. Gente, obrigada. A gente se vê mais vezes. Tchau, gente. Obrigada. Beijo. Tchau.